imagine atravessar as portas de Versalhes em 1682. Diante de você, um espetáculo impossível. Ouro cobrindo cada superfície, espelhos multiplicando a luz de milhares de velas, lustres gigantescos iluminando pinturas que parecem vivas. Tudo brilha, tudo deslumbra. Aqui é a teia da história, onde cada detalhe escondido do passado finalmente vem à tona. Tudo começou com uma visão grandiosa, quando Luís XIV decidiu transformar um simples pavilhão de caça em algo muito maior. Ele não queria apenas construir um palácio. Queria criar um símbolo, um lugar que deixasse claro, para toda a Europa, que o poder da França girava em torno de uma única figura, o próprio rei. O Palácio de Versalhes não foi pensado apenas como residência. Ele foi projetado como uma extensão da autoridade real. Cada salão, cada jardim, cada detalhe arquitetônico tinha um propósito: impressionar, intimidar e, acima de tudo, controlar. Versalhes cresceu rapidamente. O que antes era um espaço relativamente simples se transformou em um complexo gigantesco, repleto de salões espelhados, jardins geométricos e fontes que pareciam desafiar a própria natureza. Tudo ali comunicava ordem, grandeza e domínio absoluto. Mas havia algo ainda mais estratégico por trás dessa grandiosidade. Luís XIV decidiu levar a nobreza para dentro do palácio. Em vez de deixá-los espalhados pelo país, com seus próprios territórios e influências, ele os trouxe para perto, sob seus olhos. Em Versalhes, os nobres não eram apenas convidados, eram peças de um jogo cuidadosamente planejado. Ali, eles competiam entre si por favores, atenção e pequenos privilégios. Quem estava mais próximo do rei tinha mais poder. Quem era ignorado perdia relevância. E assim, sem perceber, a elite francesa se tornava dependente da presença e da aprovação de um único homem. Versalhes não era apenas um palácio, era uma máquina de controle social. Enquanto os nobres se preocupavam com etiqueta, aparência e posição, deixavam de lado questões políticas mais amplas. O rei, por sua vez, consolidava seu poder absoluto com uma eficiência impressionante. E à primeira vista, tudo funcionava perfeitamente. O brilho dos espelhos, o luxo das roupas, os banquetes extravagantes, tudo contribuía para criar a ilusão de um mundo perfeito, onde a ordem reinava e a beleza era constante. Mas essa perfeição tinha um custo. Porque, enquanto Versalhes crescia em tamanho e população, algo essencial havia sido negligenciado. Algo básico, invisível à primeira vista, mas impossível de ignorar por muito tempo. E é exatamente aqui que a grandiosidade começa a revelar suas primeiras rachaduras. À medida que o Palácio de Versalhes se consolidava como o coração pulsante do poder francês, uma verdade incômoda começava a surgir, lenta, quase invisível, mas impossível de esconder para sempre. Versalhes havia sido projetado para deslumbrar, não para funcionar, e esse detalhe começava a cobrar seu preço. Milhares de pessoas passaram a viver ali. Nobres, servos, funcionários, visitantes, todos circulando diariamente pelos mesmos corredores luxuosos. Mas havia um problema básico. Versalhes simplesmente não estava preparado para lidar com necessidades humanas essenciais. Não existia um sistema de esgoto eficiente. No início, parecia irrelevante. Um pequeno detalhe diante de tanto luxo, mas conforme a corte crescia, o problema também crescia, e de forma perturbadora. Sem banheiros suficientes, e muitas vezes sem banheiros utilizáveis, a improvisação virou rotina. Corredores discretos, escadarias pouco movimentadas, cantos escondidos dos jardins, até áreas próximas aos salões principais começaram a ser usadas como latrinas improvisadas. E aqui está o que poucos contam. Nem sempre havia discrição.
Relatos da época descrevem convidados em meio a grandes eventos que simplesmente se afastavam alguns passos da multidão e faziam o que precisava ser feito, como se aquilo fosse normal, como se ninguém devesse reagir. E, de certa forma, ninguém reagia. O fluxo constante de pessoas tornava impossível manter qualquer controle. Criados eram enviados sem parar para limpar os excessos, mas era uma batalha perdida antes mesmo de começar. O cheiro começou sutil, quase imperceptível, mas, com o tempo, tornou-se parte do ambiente. Misturado aos perfumes caros e às roupas luxuosas, havia algo no ar que não podia ser ignorado, apenas disfarçado. E ainda assim, a vida seguia. Arbustos elegantes se tornaram refúgios silenciosos para necessidades urgentes. Com o tempo, até a beleza começou a carregar marcas invisíveis. E talvez o mais inquietante de tudo não seja o problema em si, mas a aceitação. As pessoas viam, sentiam, sabiam e escolhiam ignorar, porque estar em Versalhes significava estar perto do poder. E naquele mundo, o prestígio falava mais alto que o conforto, mais alto até que o bom senso. Mas nenhuma realidade pode ser ignorada para sempre. Porque enquanto a sujeira se acumulava em silêncio, algo ainda mais perigoso começava a surgir. E o que parecia apenas um desconforto estava prestes a se transformar em ameaça. A aparência continuava sendo prioridade, mas por trás dela existia outro problema. O cabelo natural, para muita gente, já não era mais viável. Infestações eram comuns. Piolhos circulavam com facilidade em um ambiente onde higiene era limitada e o contato constante entre pessoas era inevitável. A solução encontrada foi simples: raspar. Cabeças inteiras eram raspadas, e no lugar surgiam as perucas. No luxuoso Palácio de Versalhes, o cabelo natural não era apenas ignorado, era quase um insulto silencioso. Entre a alta nobreza, a verdadeira ostentação estava nas perucas, estruturas gigantescas, empoadas com pó de arroz ou amido, que se erguiam como verdadeiras esculturas vivas. Mas havia algo inquietante por trás dessa elegância. Quanto maior e mais elaborada a peruca, maior o status. Algumas chegavam a mais de meio metro de altura, verdadeiras torres sobre a cabeça. Durante o reinado de Luís XIV e depois com Maria Antonieta, a moda foi levada ao extremo. Perucas decoradas com miniaturas de navios, jardins, frutas e até cenas inteiras do cotidiano. Sim, havia cabeças que carregavam histórias inteiras, mas o preço dessa grandiosidade era sombrio. As perucas raramente eram lavadas. Algumas eram usadas por semanas, até meses. O calor acumulado, misturado a poeira e gordura natural, transformava o interior em um ambiente perfeito para piolhos, pulgas e até pequenos insetos. À noite, relatos da época sugerem que alguns nobres penduravam suas perucas longe da cama. Não por cuidado, mas por medo do que poderia sair delas no escuro. E se isso já parece desconfortável, o pior ainda estava por vir. Coçar a cabeça em público era absolutamente proibido. Um simples gesto poderia destruir reputações. Em um ambiente onde cada movimento era observado, qualquer sinal de desconforto era interpretado como falta de refinamento. Mas o corpo não obedecia à etiqueta. Foi assim que surgiram as curiosas varetas de coçar. Hastes finas, muitas vezes feitas de marfim, prata ou ouro. Com movimentos discretos, os nobres deslizavam essas ferramentas por baixo das perucas, tentando aliviar a coceira sem comprometer a aparência. Uma solução elegante para um problema nada elegante. E há mais, para manter o visual intacto por dias, muitos dormiam quase sentados, apoiando o pescoço em estruturas especiais para não desmanchar o penteado. Banhos eram raros, perfumes eram usados em excesso, não por luxo, mas para mascarar odores. No fim,
Versalhes era um palco perfeito de ilusões. Uma beleza impecável à primeira vista, escondendo desconforto, exagero e uma realidade que beirava o insuportável. E talvez o mais curioso de tudo seja isso. Quanto mais perfeita parecia a nobreza, mais ela precisava esconder. Se havia um momento que deveria acontecer em silêncio absoluto, era o nascimento de uma criança. Mas dentro do Palácio de Versalhes, o silêncio era a única coisa proibida, porque ali, dar à luz, era um espetáculo, e não um espetáculo qualquer. Quando os primeiros sinais do parto começavam, algo inesperado acontecia. As portas não se fechavam, elas se abriam, e com elas vinham as pessoas. Nobres, cortesãos, figuras importantes e até curiosos autorizados começavam a entrar. Um por um, depois dezenas. Às vezes, muitos mais do que o quarto podia suportar. Mas por quê? A resposta revela o nível de desconfiança da época. Em uma corte cheia de intrigas, rumores e jogos de poder, existia um medo constante. E se o bebê fosse trocado? E se não fosse realmente um herdeiro legítimo? Então decidiram algo extremo. O nascimento precisava ser testemunhado por todos, e é aqui que a cena começa a ficar sufocante. O quarto enchia, o ar sumia, o calor subia, corpos apertados, roupas pesadas, respirações se misturando. E no centro de tudo isso, uma única pessoa lutando entre a dor e a pressão. A rainha, sem privacidade, sem espaço, sem escolha. A dor do parto acontecia diante de dezenas de olhos atentos. E o mais inquietante, muitos não estavam ali por respeito, estavam por curiosidade. Relatos da época descrevem situações tão extremas que janelas precisavam ser abertas às pressas, não por conforto, mas para evitar que alguém, inclusive a própria rainha, desmaiasse ali mesmo. Agora, imagine isso, o momento mais delicado da vida de uma mulher, transformado em um ambiente caótico, quente e cheio de gente observando cada movimento. E não era raro perder o controle da situação. Durante o parto de Maria Antonieta, por exemplo, o número de pessoas foi tão grande que o ambiente virou um verdadeiro tumulto. O calor era insuportável, a tensão palpável. Por pouco, não terminou em tragédia. Mas ninguém saía, porque ninguém queria perder aquele momento. Afinal, ali não nascia apenas uma criança, nascia o futuro da França. E tudo precisava ser visto, confirmado, validado, como uma prova, como um ritual, como se a verdade só existisse se tivesse testemunhas. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora, porque naquele instante a rainha deixava de ser uma pessoa e se tornava um símbolo. Seu corpo já não era privado, era político, observado, julgado, controlado. E talvez o mais assustador de tudo não seja o que acontecia, mas o fato de que ninguém via aquilo como absurdo. Era normal, esperado, aceito. E isso diz muito mais sobre Versalhes do que qualquer salão dourado ou jardim perfeito. Porque por trás de toda a grandiosidade, existia um mundo onde até o nascimento, o momento mais humano de todos, precisava acontecer sob vigilância. E onde, às vezes, o poder falava mais alto do que a própria dignidade. Diante de tudo o que acontecia dentro do Palácio de Versalhes, seria natural imaginar que a higiene fosse uma questão de sobrevivência. Mas ali, sobreviver nunca foi prioridade. Aparência era. Na corte de Luís XIV, o homem que se autoproclamava Rei Sol, o banho era evitado como praga. Acreditava-se que a água abria os poros e permitia a entrada de doenças. Limpar-se não era proteção, era risco. E assim, algo básico desapareceu da rotina. Agora, imagine a cena. Salões dourados, lustres brilhando, espelhos refletindo uma perfeição quase divina, e por baixo disso, corpos que não viam água por semanas.
às vezes meses. Mas ninguém podia parecer sujo. Então criaram a ilusão perfeita. Perfumes tão fortes que invadiam o ambiente antes mesmo da pessoa chegar. O próprio Luís XIV usava fragrâncias intensas ao ponto de sua presença ser sentida no ar antes de ser vista. Maria Antonieta mergulhava em essências florais, tentando se cercar de frescor. Usava 18 pares de luvas perfumadas por mês. Espalhava vinagres de lavanda pelos aposentos. Mandava lavar e perfumar as próprias ovelhas. Mas havia um detalhe impossível de controlar: o palácio. Sem infraestrutura adequada, odores subiam pelos ambientes e nunca desapareciam completamente. Ela tentou escapar, mas não conseguiu, porque no fim, não existe perfume forte o suficiente para vencer a realidade. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo. Perfume não limpa, ele apenas esconde, por um tempo, porque por baixo da fragrância, algo continuava ali. Suor acumulado, poeira grudada na pele, resíduos que o tempo não removia, apenas aprofundava. E as roupas, pesadas, caras, raramente lavadas, eram reutilizadas inúmeras vezes, absorvendo dias, semanas, meses. Vestir aquilo era carregar camadas do passado, sem nunca se livrar delas. Agora vem a parte que poucos imaginam: insetos. Pulgas saltando discretamente entre tecidos. Pequenos organismos vivendo em silêncio, alimentando-se daquele ambiente perfeito para sobreviver. E não parava por aí. Alguns relatos indicam que recipientes eram usados como banheiros dentro dos próprios aposentos, e nem sempre esvaziados com a rapidez necessária. Em certos momentos, o cheiro não era apenas desagradável. Era pesado, quase sufocante. Mas ninguém reagia, ninguém comentava, porque admitir aquilo era destruir a imagem, e Versalhes vivia de imagem, rostos cobertos por camadas de maquiagem, tecidos impecáveis à distância, sorrisos ensaiados, enquanto, por baixo, o corpo gritava, e ainda assim, tudo continuava. Banquetes luxuosos em salões onde o ar já carregava sinais invisíveis do descuido. Conversas elegantes misturadas com uma realidade que ninguém queria nomear. Era um teatro. E todos sabiam o papel que precisavam desempenhar. Mas o corpo humano não participa de teatro. Ele reage. Coceiras constantes, feridas na pele. Infecções que surgiam sem explicação aparente. Pequenos sinais ignorados, até se tornarem grandes demais para esconder. E é aqui que a história vira do avesso. Porque por mais que tentassem cobrir tudo com perfumes, ouro e aparência, havia algo que continuava ali, crescendo, se espalhando, se infiltrando em silêncio. Algo que não podia ser disfarçado, algo que não respeitava status, nem poder, nem coroa, a doença. Mas não é só isso. Você acha que a Revolução Francesa aconteceu por causa de pão, impostos e desigualdade? Sim, mas não só. Existe um detalhe podre, literalmente, que os livros evitam. Em 1789, quando o povo invadiu Versalhes, eles não encontraram apenas riqueza. Eles encontraram paredes que suavam umidade. Encontraram tapetes infestados, encontraram colchões onde ratos tinham ninhos dentro dos estofados, encontraram um cheiro tão denso que vários invasores vomitaram ao entrar nos quartos reais. E ali, naquele fedor que não podia mais ser escondido, o povo viu a verdade. Não eram deuses, eram carcaças perfumadas. Foi ali, não apenas na falta de pão, mas no nojo sentido ao vivo, que a monarquia morreu de vez. Porque o corpo humano perdoa a fome, mas ele nunca, jamais, perdoa o nojo. Essa não é apenas uma história sobre o passado, é um lembrete, porque quando a aparência se torna mais importante que a realidade, o colapso não demora. E em Versalhes, tudo isso já estava lá, escondido à vista de todos.
teia da história, onde cada detalhe conecta o passado a verdades que poucos têm coragem de enxergar. Se você quer descobrir histórias que desafiam tudo o que você acredita, esse é o seu lugar.